Salve, salve torcida, voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, acabou aí agora há pouco o empate do Vasco fora de casa contra o Defensa e Justiça por 1-1 pela Copa Sul-Americana. O Vasco abriu aí o placar, mas infelizmente numa falha ali feia, um bote errado, totalmente errado do zagueiro Miranda, o Defensa e Justiça conseguiu empatar a partida com um gostinho amargo para nós torcedores, né? Porque o Vasco poderia ter vencido aí esse jogo, finalizado aí mais vezes no jogo e conseguido até mesmo ampliar esse placar, já que a zaga do Defensa e Justiça é uma mãe idêntica à zaga do Vasco, né? O Vasco pegou um adversário aí muito fraco também pela frente, não é esse time todo, como a mídia estava noticiando aí no Sport TV, que eu assisti especialistas de futebol sul-americano falando que o time tem a maior posse de bola. Realmente, eles ficaram com a maior posse de bola, mas não foram esse time todo que a gente esperava, né? O Vasco totalmente desfalcado, fez um péssimo primeiro tempo, tomou 3 gols em impedimento, né? O Vasco, que infelizmente jogou muito mal no primeiro tempo. Se o atacante deles não fosse tão afobado, o Vasco teria perdido só na primeira etapa por 3-0. Mas a zaga estava batendo cabeça muito mal, os 3 zagueiros do Vasco hoje. Leandro Castan, péssimo na partida hoje. O Miranda, idem. O Ricardo Graça foi o menos pior. Eu realmente não gosto desse esquema de 3 zagueiros do Vasco. E infelizmente o Vasco hoje não conseguiu vencer por pouco, né? Por um vacilo aí gigantesco do Miranda, que vacilou muito, tropeçou e acabou dando bote errado. O atacante do time conduziu a bola e chutou sem chance nenhuma pro Lucão. Mas o Vasco fez um golzinho fora de casa, um baita gol aí com o Germancano, né? Um golaço, uma boa triangulação ali do Vasco com o Pikachu e também com o Léo Matos. E o cruzamento do Léo Matos perfeito pro Cano finalizar de primeiro, um golaço aí, um dos gols mais bonitos aí do Vasco na temporada, se não o segundo gol mais bonito, que é o primeiro, aquela bicicleta maravilhosa do Martim Benítez na derrota para o Atlético Mineiro. O Vasco conseguiu esse empate aí, fez gol fora de casa e tem uma vantagemzinha, né? Uma vantagem pequena, joga pelo 0-0 em São Januário e esse resultado de 0-0 classifica o Vasco para as quartas de finais aí da Copa Sul-Americana. Só que esse time não vai ser bobo, vai dar um pouquinho de trabalho, eu acredito que eles vão estudar bem o Vasco mesmo para tentar jogar a vida lá em São Januário. O Vasco que vem tendo um péssimo retrospecto jogando em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, mas na Copa Sul-Americana é diferente, segue 100% jogando no nosso estádio e com certeza a gente torce bastante para que consiga vencer também o Defensa e Justiça e avançar de fase sem susto e até lá com a volta aí do craque Martim Benítez para poder ajudar o Vasco, porque esse meio campo do Vasco sem o Benítez tá feio demais, cara. Ainda tem torcedor que não defende aí a permanência do Martim Benítez, é um brincalhão nesse tipo de torcedor, né, cara? A falta que esse jogador faz no time do Vasco é gritante, mesmo que tem jogos que ele joga bem abaixo do normal, mas os que ele está inspirado, ele consegue resolver a situação pra gente e consegue mudar a cara do Vasco no jogo. E a gente vê aí o Iago Pikachu péssimo jogando ali como atacante, jogando pelo lado de campo, às vezes faz o meia, às vezes faz ali a ponta esquerda, mas não joga absolutamente nada, né? E hoje também eu vou fazer uma dura crítica aqui ao Leonardo Gil, jogou absolutamente nada, péssimo no meio campo, e também o Léo Matos, né? Foi péssimo também, poderia ter sido expulso, comprometendo todo o trabalho do Vasco, lance infantil, que ele deu um soco no jogador 2 vezes, jogador da Argentina, né, do time argentino, e felizmente para nossa sorte o jogador não foi expulso. O VAR analisou a jogada, mas não marcou absolutamente nada e não deu nem cartão amarelo pro jogador. Mas o primeiro tempo do Vasco foi péssimo, me lembrou muito a partida do Vasco contra o Fortaleza. E como eu disse, né, o Defensa e Justiça fez 3 gols aí que foram anulados, um perigo danado para a defesa do Vasco, a defesa totalmente jogando em linha, deixando os jogadores livres do adversário, mas só que eles eram afobados e não conseguiram aí fazer nenhum golzinho no primeiro tempo e o Vasco saiu aí com essa vantagem, terminando aí o jogo. O Germancano, na minha opinião, foi o melhor jogador, juntamente com o Lucão, que tem que ser titular, cara. Hoje tá carimbado e comprovado que o Lucão é o goleiro titular do Vasco, cara. Eu sinto muito, Fernando Miguel, você ajuda muito o Vasco, ajudou, salvou o Vasco no último jogo que você entrou em campo contra o Fortaleza, mas o Lucão, cara, o Lucão tá monstro, ele salvou o Vasco muitas vezes nesse jogo aí. O Vasco poderia ter saído derrotado, mas se não fosse o goleiro de 19 anos, meu amigo, o Vasco hoje estaria aí com uma desvantagem gigantesca no placar para tentar reverter em São Januário, e graças a ele a gente tem aí uma mínima vantagem de jogar pelo 0-0 em São Januário, e se Deus quiser o Vasco buscar essa classificação. E também gostei um pouquinho aí do futebol do Gustavo Torres. Primeiro tempo ele perdeu um gol cara a cara, era para ter feito aquele gol ali no primeiro tempo, ia dar uma tranquilidade maior pro time, mas infelizmente ele não jogou tão bem assim no primeiro tempo. No segundo tempo conseguiu aproveitar bem os vacilos da zaga do adversário
adversário, que a zaga deles também é uma mãe, bate cabeça toda hora, entrega jogadas facilmente. Se o Vasco tivesse um time um pouquinho melhor, teria ganhado essa partida e teria saído em vantagem nesse primeiro jogo. Talvez se o Vasco tivesse com o Martim Benício no time hoje, talvez estaria aí em vantagem, e também com o Leonardo Gil um pouco mais inspirado, né? Porque hoje, como eu falei, não jogou absolutamente nada. Fez sem dúvida nenhuma a sua pior partida com a camisa do Vasco. O Leonardo Gil parece que é 8 ou 80, né? Quando ele joga bem, ele destrói. Quando ele joga mal, ele joga muito mal mesmo, péssimo. Não conseguia roubar nenhuma bola, perdendo bolas fáceis ali no meio campo. Muitos passes errados. Leonardo Gil para bater escanteio, bater falta, não dá mais, cara. A falta que ele bate, o escanteio que ele bate, nunca passa do primeiro pau e principalmente do primeiro zagueiro que tá lá marcando a bola, né? Marcando o cruzamento dele. A bola do Leonardo Gil nunca chega no segundo pau, nunca chega no meio da área para o zagueiro tentar finalizar de cabeça. E eu acho que o Vasco tem que rever esses conceitos de cobradores de falta, apesar de não ter isso no elenco, né? Muito mal. O seu Iago Pikachu, quando jogava no Paysandu, fazia gol até do meio de campo. E no Vasco a gente não vê ele fazendo um gol nem de pênalti mais, nem de jeito nenhum, porque o cara morreu. Muito mal a escalação do Iago Pikachu hoje como titular nessa partida, e também o Leonardo Gil, como eu falei, bem abaixo aí do normal. Mas o Vasco tá em vantagem, e deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida, se você assistiu o jogo, se você teve a oportunidade de acompanhar aí o Vasco, né? Um belíssimo gol do Germancano, merecia ter saído vitorioso do jogo de hoje, porque jogou um pouquinho bem no segundo tempo, mas o vacilo ali do Miranda, na hora de dar o combate no atacante adversário, entregou o ouro pro adversário. O Vasco, infelizmente, tomou o empate nos minutos finais aí da partida. Poderia ter sido pior, mas graças a Deus o Vasco conseguiu esse empate, uma mínima vantagem. Vamos esperar ver como que o Vasco vai jogar em São Januário na semana que vem, precisando aí se classificar para ganhar uma grana e também, quem sabe, sonhar com o título ainda da Sul-Americana, porque esse título, se cair no colo do Vasco, cara, vai ser um dos títulos mais cagados da história do Vasco, porque esse time é ruim demais, meu amigo. Esse time é horroroso, e for campeão da Sul-Americana, que esse time é horroroso, pode dar palmas aí pro Ricardo Sapinto e também pro Germancano e o Benítez, que vão carregando essa equipe nas costas sozinhos. Deixa aí nos comentários qual o seu palpite aí pros próximos jogos do Vasco, né? O Vasco enfrenta o Ceará pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira, viu, pessoal? O Vasco não joga no final de semana, joga na segunda-feira aí, um jogo importantíssimo em São Januário, voltando aí pelo Campeonato Brasileiro, precisando sair urgente da zona do rebaixamento, somar pontos, tem que vencer de qualquer jeito, voltar a vencer em São Januário. Também na mesma semana enfrenta o Defensa e Justiça aí pela Copa Sul-Americana. E vamos torcer para ver o que o auxiliar do Vasco vai aprontar aí com esse time, porque o Ricardo Sapinto está com Covid, e também o seu auxiliar que ele trouxe de Portugal também está com Covid, e vem sendo aí comandado pelo auxiliar do auxiliar, né, o Vasco. E tomara que ele consiga fazer esse time jogar. É isso aí, pessoal. Forte abraço, deixa o like, se inscreve aí no canal para fortalecer e ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos.